A gravação que você vai assistir agora é de uma reunião que aconteceu no dia 16 de novembro de 2022. Nós conversamos sobre a seção 6 do capítulo 7, que é da vigilância à paz. E é a segunda vez que a gente está falando sobre essa sessão, porque a gente precisava completar, fechar o raciocínio sobre isso, sobre o que está falando ali. E nós conversamos bastante sobre a origem dos conflitos e a origem dos problemas, e nós esperamos que seja útil para você. Se for, por favor, dê um joinha para a gente, ajuda a gente aqui fazendo um comentário, e nós vamos levar essa mensagem para muito mais pessoas. Muito obrigada. Melhor é Boa a noite, fofoca. gente. Boa noite, todo mundo. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. É que, assim, sem a presença de vocês, não tem nem propósito a gente fazer esse encontro, né? Então, super obrigada por vocês estarem aqui, viu? Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Vamos lá. Bom, eu propus que a gente voltasse lá onde nós vimos na última reunião, porque os últimos parágrafos são extremamente importantes, eles trazem uma fechada dentro da metafísica, né, do curso, e não deu tempo da gente ver, né? Então, assim, só para não ficar uma voz só, primeiro, se alguém separou alguma coisa dessa sessão, pode falar para mim, tá? Se não separou, ops, tá aí, Rodrigo. Depois eu separo aqui. Se não separaram, a gente vai lá para os últimos, mas se alguém viu alguma coisa e quiser comentar ou quiser que a gente converse sobre isso, né, sobre essa sessão, esses parágrafos aí, daí vocês me falam e a gente vai começando por isso. Não? Então, peraí, deixa eu achar aqui. Peraí, Rodrigo, estava tudo certinho, agora eu não posso fazer mais nada, né? Esqueci o nome. Então, ele saiu daqui. Ele saiu da página. Não. Peraí. Ai, estou sem teclado. Aqui. Não. Peraí que eu só estou achando aqui. Pronto, meninos, ó, achei. Assim, ó, no parágrafo 7, ele já começa a falar o que eu penso que a gente não conseguiu conversar naquele dia, tá? Mas aí nós temos os últimos parágrafos 12 e 13 né? Fecham essa visão aqui para gente, tá? Fecham isso que eu queria falar com vocês, esse resumo do que traz essa sessão, que na verdade não é muito diferente daquilo que o curso fala, mas esclarece de forma mais efetiva quando a gente vai olhando. Quer ver? Ó, vamos lá. Alguém gostaria, se não quiser, não tem problema, de ler o parágrafo 7, só para mudar a voz? Não? Posso ler, Maria Amélia? Tá, então vai, por favor, Sônia, só o parágrafo 7, que daí depois eu quero ver se a gente vai lá para o 12 e 13, tá? Para dar tempo. Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. Ó, A só um minutinho, crença... Sônia, só um minutinho. Mais ou menos, ele está querendo falar aqui para gente o seguinte, ó, se você
começa a perceber uma ideiazinha esquisita que realmente não deve, não pode vir de Deus, esse momento é o momento de vigília e a gente pode fazer assim, ó, a gente interrompe esse negócio e volta, né? Se a gente não escolhesse nada mais, então ele está mostrando, ele não está dando uma bronca, mas ele está mostrando que muitas vezes a gente, muitas vezes não, 100% das vezes que a gente escolhe o ego, nós estamos achando que tem alguma coisa a mais além da palavra de Deus ou, né, da voz por Deus em nós e tal, tá? Se tiver alguma coisa estranha, vocês vão me interrompendo. Continua, por favor, Sônia. Sônia, A que crença... página, por favor? Oi? A página. 133. Vamos lá. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra. E a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras. E nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que ela seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu. E isso faz com que pareça que o está atacando. Então, ó, é assim, o estado de vigília só é necessário ou só foi necessário acontecer, né, e a gente precisa dele, porque existem crenças conflitantes na mente, ok? Como que a gente vai tirando esse conflito? A mesma coisa de sempre, isso não vai mudar. A gente vai olhando para dentro, vai vendo o que as pessoas, as situações e as coisas que estão que a gente não gosta, que tem alguma coisa de diferente na gente, que a gente não era bem isso que a gente queria. Então, todo esse exame da mente é que vai fazendo com que eu descubra o que está acontecendo, descobrindo, eu vou usar os passos do perdão, porque é isso que ele vem ensinar para a gente. Nós vamos perceber essa coisa que nós estamos fazendo sem nos condenar, e então a gente vai desmanchando essa realidade e vai vendo que só existe uma voz, só existe uma verdade, não existe formas, não é? Não existe outra coisa. Mas isso tem que ser aos poucos. Eu tenho alguns alunos que ficam muito bravos quando eu falo devagar, né? Na verdade, eu falo devagar, porque precisa chamar atenção. Então, a gente vai brincando com isso, por quê? Porque abalou demais o nosso sistema de pensamento, ter um pensamento de amor, não é? Esse sistema de pensamento que nós fizemos, que é um pensamento de medo, né, que a gente pode chamar de ódio, ele foi abalado quando reconhecemos que tem um outro. Dentro da nossa coisinha aqui, nós reconhecemos que tem um outro sistema de pensamento. Então, acontecem as crenças opostas. E, para isso, o autor do curso tem que fazer a gente experimentar a paz que ele está propondo, mas isso vai sendo aos poucos. Tudo bem, gente? E alguém gostaria de falar alguma coisa ou lembrar, ajudar, né? Me ajudar a lembrar desses detalhes? Tudo bem? Podemos ir lá para aqueles parágrafos que eu tinha separado? Então tá, que não dá para ver. Desse jeito aqui que está o Zoom, não dá para ver todo mundo assim, tá? Mas se alguém tiver alguma coisa para interromper, por favor, tá? Espera um pouquinho só antes desse. Espera aí.
Antes de ir para esses parágrafos, eu ainda assinalei uma coisa aqui para gente, ó. No parágrafo 9, lá na seção, na sentença 4, tá? Temos assim, ó. Os problemas percebidos na identificação, porque ele está explicando um pouquinho antes que nosso problema, qualquer problema nosso aqui, ele tem que ser ligado à nossa identificação, tá? Por quê? Porque se ele não te... É assim, como a gente pensa que a gente fez... na verdade, o sistema de pensamentos do ego fez com que nós acreditássemos que nós somos... Nós que nos fizemos, então, por isso surgem problemas. Então, para afunilar o nosso raciocínio, né, o que o Jesus faz? Ele mostra para a gente que todos os problemas são um problema tem origem na nossa identificação. Então, nessa linha, ele fala assim: ó, os problemas percebidos na identificação, em qualquer nível, não são problemas de fato, são problemas de compreensão, já que a presença dos problemas, implica em que acreditas que o que tu és, cabe a ti decidir. Tá? Então, o ego nos convence que é possível, o ataque é possível, o ataque a Deus é possível, e ele nos convence, então, que nós atacamos Deus, ok? Então, ele faz com que a gente se identifique com ele, e aí ele fala que nós atacamos Deus. Eu sei que a gente já falou disso de uma série de formas, falou sobre isso de uma série de formas, mas eu queria chamar a atenção de vocês, para a forma como está nessa sessão, tá? Olha só. Então, assim, o poder da crença, que é o poder do nosso pensamento, é infinito. Por quê? Porque o Filho de Deus tem todo o poder, ok? Então, se ele tem todo o poder, ele acredita no que ele quiser. E a hora que ele acredita em alguma coisa, essa coisa passa a ser real. Tudo bem, gente? Eu sei que eu estou jogando um pouco isso, que a gente podia começar de forma mais espaçadinha, mas eu queria que linear, mas eu queria que vocês começassem a falar comigo, tá? Ou a me ajudar a completar, a me ajudar a ver se da forma como eu estou falando está ficando coerente, tá bom? Tem alguém? Se alguém quiser falar alguma coisa, tem que desmutar, porque eu estou aqui falando aqui olhando para o PDF. Oi, Valéria, diz. Mas quando você fala assim, passa a ser real, mas também é um real dentro do sonho. Sim, a gente Tá, acredita. só para ficar nisso. claro. É Tá. isso mesmo, Valéria, a gente acredita, não é? Tá. E isso vai desde uma coisa assim, tipo, no universo inteiro, com todas as galáxias, com todas as coisas, né, todos os planetas, até, por exemplo, quando eu olho para você e penso, a Valéria não gosta de mim, entende? Então, a Valéria me ama, tanto faz. Aí, aquilo eu acredito mesmo, então, eu torno real uma coisa que eu tenho dentro só nos meus pensamentos. Tudo bem? Beleza. Então tá. Então, assim, ó, como Valéria, pode ser que a Valéria não goste de mim, mas como filho de Deus, ela se reconhece em mim, então ela me ama sim. Tá bom? Então, ó, vou ler o parágrafo 10 aqui bem rapidinho, ó. Tu só pode ser percebido significativamente pelo Espírito Santo porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá a Deus para ti, tá? É isso que a gente está falando, tá? Então, ó, qualquer crença que venha, que não faça parte, não é, do sistema de pensamento do Espírito Santo, vai obscurecer Deus em nós, ok? Em cada partezinha da própria mente, de uma mente única, certo? A não ser que percebas a criação de Deus verdadeiramente,
não podes conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não são separados, tá? A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, é a tua sanidade e o teu poder sem limites, ok? Então, esse poder, eu só falei isso aqui antes, ó, esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti. Porque ele é o que tu és. O poder é o que nós somos. Se dissocias dele a tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, né? Porque não acreditas que és parte dela. Eu não sei se isso está claro para todo mundo. Fica claro quando vocês estão lendo isso? Eu não sei se está, se não estiver, olha só. Nós somos o poder de Deus é nosso, ok? Porque nós estamos em unicidade. Como nós temos um poder enorme, nós podemos fazer com ele o que bem entender. O curso chama este mundo que nós fizemos de formas de um pensamento equivocado, tá? Um pensamento insano, equivocado. Só que, como nós temos todo o poder de Deus, então ele é muito real e esse pensamento de realidade é muito forte, tá? Ele é totalmente forte, porque ele é nosso, do Filho de Deus. Tudo bem? Gente, tá? Estamos chegando nessa parte que eu queria falar, mas a gente tem tempo hoje, ó. Então vamos aqui, vamos continuar, ó. No 11. Percebida sem a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca. Quando a gente se separa, quando a gente vê uma coisa separada, uma coisa além de nós, tá? Então a gente se percebe, a criação de Deus se percebe fraca. E aqueles que se veem enfraquecidos, de fato, atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque não tem nada para atacar. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e atacam por sua indignidade. Essa frase seguinte é o fechamento de tudo, tá? Isso é tudo o que o mundo do ego é, né? Isso é tudo o que é o mundo do ego. Ó, moçada, veja. Se o ego é um pensamento de medo, o que a gente faz quando a gente está com medo? Primeiro, nós nos percebemos fracos, ok? Se eu não fosse fraca, eu não teria medo de nada, ok? Então, eu me percebo fraca. Aí, esse pensamento de fraqueza necessariamente tem que atacar. Às vezes, a gente aprendeu que ataque é um ataque de ir para cima, mas o ataque não necessariamente é na forma. O ataque é uma sensação de estar separada, é uma sensação de ser diferente, é uma sensação, é uma crença em que eu vou comparar a mim com outras pessoas, tá bom? Isto é ataque, porque a minha mente já se sente fraca, ok? E às vezes o ataque ele pode aparecer como arrogância, tá? Ele pode aparecer como arrogância. Se eu me sinto diferente de alguma maneira, eu tenho que ficar longe, tá? Eu tenho que estar longe de você. Se eu me sinto diferente, alguma coisa tem que fazer. Isso é chamado de ataque pelo Jesus, ok? Nós só vamos deixar de atacar reconhecendo a igualdade, ok? Só dessa forma a gente vai deixar de atacar. Tudo bem? Todo mundo quietinho? Alguém quiser falar alguma coisa ou dar algum exemplo? Eu posso dar um exemplo. Então, todo mundo vai ficar meio com raiva, mas quer dizer, quem tem uma posição de direita ou esquerda, né? De novo falando dessa coisa, mas acontece o seguinte: quem de um lado
está nervoso porque aconteceu de uma forma que não queria, e quem está de outro porque está nervoso, porque aconteceu de alguma coisa e acha que vai ameaçar. O que acontece com a mente quando a gente tem alguém que discorda? Tem alguém que discorda. Veja, o que nós todos estamos fazendo aqui? Todos nós estamos querendo um lugar dentro do coração de Deus, tá? Pode expressar do jeito que vocês quiserem. A gente pode falar, a gente está querendo voltar para casa, a gente está querendo. Todo mundo quer procurar segurança. Então eu falo dentro do coração de Deus, mas a gente pode falar, né, útero materno, o que vocês quiserem, né? Um estado mental onde nós não tenhamos medo. Todo mundo está atrás disso, mesmo sem saber. Todo mundo. Aí, a minha crença é que se tem um presidente, essa é a minha crença. Eu estou brincando com vocês com isso, eu estou só falando porque isso aí a gente extrapola e vai para qualquer coisa, tá? Então, esta é a minha crença e essa é a minha segurança. Por quê? Eu preciso estar certo, eu preciso estar ali e assim, e dentro da minha crença, isso é o que vai me deixar seguro, me deixar bem. Por outro lado, a pessoa que pensa diferente de mim, ela abala a minha crença. Ela abala. Se ela não abalasse, eu ia deixar em paz, deixa para lá, deixa, sabe, nem te ligo, né? Eu tenho uma aluna que fala, nem te ligo farinha de trigo, né? Então, eu não ligaria, entende? Mas, como a minha crença, na minha realidade, eu preciso daquilo ali, é aquilo que vai me deixar segura, então eu ataco outras formas, tá bom? Eu ataco outras pessoas que pensam de forma diferente de mim. E isso não tem nenhum lado, isso é de todo jeito. Eu estou aqui achando que eu preciso, sei lá, pintar o cabelo de azul, entende? Então, preciso pintar o meu cabelo de azul. É isso que vai me deixar bem, é isso que vai me deixar segura. Onde vocês vêm para mim e falam assim, ó, tem cabimento um negócio desse? Se acha que você pode fazer um negócio desse? Se acha que é certo fazer isso? Pronto, isso já abala a minha crença em que seguramente eu vou estar muito bem de uma forma e vocês abalam a minha crença. Eu estou falando de uma coisa bem boba, porque a gente precisa entender todo o nosso ataque, todo o nosso, como é que fala? Conflito, né? Todo o nosso conflito aparece aqui fora porque eu me esqueci que ele está dentro. Mas eu aqui fora, aparecendo aqui fora, o que vai acontecer? Eu vou, se eu estou atenta, né? Eu vou olhar para essa oportunidade, tá? De ver o meu conflito interno exposto aqui. Então, eu posso resolver externamente, quando isso é possível, ou quando isso for necessário, né? Ou posso ir direto para dentro. Entende? Porque o conflito nunca está lá fora. Por que eu tinha que brigar com você porque pensa de forma diferente de mim? Estas são questões que a gente precisa levantar para a gente. Tá? São questões, eu preciso perguntar para mim, por que eu estou tão aborrecida porque você não concorda comigo? Entende? Então, por que eu estou tão aborrecida? Porque a coisa não saiu do jeito que eu queria. Então, estas questões é que precisam ser perguntadas sempre, se é que nós vamos vencer o último obstáculo à paz, aliás, o primeiro obstáculo à paz, né? Primeiro, que é a vontade de ficar sem a paz. Porque essa necessidade que nós temos de atacar, ela esconde isso, né? Essa vontade de ficar sem a paz. Tá bom? Uma hora a gente vai falar dessa partezinha que eu acho que aqui no Tira Dúvidas a gente nunca conversou sobre ela. Mas vamos lá. Ó. Então, o mundo, o sistema de pensamento do ego é isso. É um sistema de pensamento de medo que está 100% do tempo atacando.
ok? Então, isso é tudo o que o mundo do ego, que é o mundo do ego. Estou no parágrafo 11 e na sentença 5. Nada. Ele não tem significado. Ele não existe. Não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Essa é uma das partes que eu separei, que eu acho que a gente não pode deixar de falar disso nunca, nós estudantes do curso, tá? Vejam, o Jesus fala em várias passagens que se você compreende alguma coisa, né? Se nós compreendemos alguma coisa, nós passamos a apreciar essa coisa. E só a partir da apreciação é que a gente aceita. Então, a gente às vezes, e principalmente quando a gente começa a estudar o curso, a gente fica meio perdido, falando, eu não compreendo, não entendo. Mas mesmo assim, né? Às vezes, muitas vezes a gente continua, né? Muitos de nós começam não compreendendo, mas continua. De repente a gente vai compreendendo, entendendo um sistema de pensamento, por isso que a razão é necessária, né? Principalmente quando a gente começa alguma coisa, nós aceitamos, a gente entende, a gente compreende, aí nós vamos apreciar no sentido de aceitar, tá? Então, agora a gente começa a falar daquilo que eu queria que a gente, que eu achei que a gente não conseguiu no último encontro. Ó, aí a gente é apreciado e amado. Isso, se você começa a analisar muito o sistema de pensamento do ego, você vai justificar a existência dele e ela nem pode ser justificada, tá? Tu não pode, tô na sentença 10, tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. E aí a gente roda, certo, meninos? A gente roda, a gente fica para lá e para cá rodando nesse sistema de pensamentos, ok? Ó, parágrafo 12. Permitir a entrada da insanidade em sua mente, é o que a gente tinha falado já, tá? Significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma coisa, se queres alguma outra coisa, vais fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o seu sistema de pensamento e dividir a sua aliança. Ó, tem duas coisas diferentes, então vai haver um conflito, ok? Tu não podes criar nesse estado dividido, não podes criar nesse estado dividido. E tens que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. Tá? Extensão, aqui, meninos, aliás, eu vou falar sobre isso amanhã no lembrete de amanhã no Telegram, tá? Então, assim, ó, extensão vai ser aqui o paralelo neste mundo à criação, tá? Criação é sempre com Deus. Só o amor pode ser estendido, só a paz pode ser estendida. Então, nesse sentido, o que a gente faz de paralelo neste mundo em relação à criação. Porque, na verdade, criar é só no céu, né? Isso que no estado mental onde nós estamos em união com Deus, ok? A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino e a extensão do reino é a tua alegria. Se não estendes o reino, o amor, tá? A paz, não estás pensando como o teu Criador, nem criando como ele criou. Então, vamos lá. Agora, esses dois parágrafos, né, que eu queria chamar a atenção para vocês, mas aí, como a gente está com tempo agora, a gente conversa bastante, tá? Ó, neste estado deprimente, que é o estado de projeção e não criação, é o nosso estado mental aqui de projeção, tá? Olhando tudo fora,
vendo as coisas lá fora que me atingem, que me machucam, que me fazem bem, que me trazem alegria. Então, nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra, com gentileza, de que estás triste, porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus, e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Ó, só num estado de lembrar, tá? De lembrar que eu não fui eu que me fiz, foi Deus quem me fez, foi Deus quem me criou, tá? Não sou eu que eu não consigo fazer as coisas sozinha, sem Deus. Então, só lembrando disso e que o amor de Deus já está garantido para mim, mesmo nesse mundo equivocado, não é? Nesse mundo feito equivocadamente, mesmo aqui o amor de Deus é meu, então se eu aceito isso, mesmo que só um pouquinho, eu volto, tá, a ter uma mente mais em paz e eu posso então estender essa paz. Tudo bem? Ó, vamos só terminar aqui então. Então, se fora desse estado, nós estamos privando a nós mesmos da alegria. Na sentença 2. Essa não é uma escolha de Deus, mas tua. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Ele está falando de novo que a vontade de Deus é a nossa. Acho legal a gente falar sobre isso também, tá? Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a tua vontade, porque é a vontade de Deus. E nada que se opõe a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada, identificando-se tanto com seu Criador, como com as suas criações, com o conhecimento de que são um só. Um pouco antes, né, nessa mesma sessão, o Jesus fala que assim, o ego não pode conhecer nada, porque ele não consegue aceitar um todo, ele não consegue aceitar o todo. Então, por isso que ele não pode conhecer nada, ok? Nesse mesmo, um pouquinho depois, né, junto com isso, ele fala assim, ó, você tem o conhecimento, tá? Você tem o todo o conhecimento, porque é o conhecimento de Deus. Então, ele começa a destrinchar por que a gente não alcança o conhecimento, tá? Lembrando que conhecimento para um curso em milagres não tem nada a ver com o conhecimento que a gente pensa aqui no mundo, ok? Aqui no mundo nós pensamos que conhecer é informar, né? Ser informado, isso que é conhecimento. Ali ele diz que não, que o conhecimento para um curso em milagres é quando você sabe, né, da sua unicidade, você sabe do seu poder, você sabe quem você é. Isso é conhecimento, tá? Que é um estado mental, ok? Bom, então assim, dentro desse universo que é essa sessão, o Jesus está explicando para a gente como, né? Por que surgem os ataques, certo? Como eles surgem? Por que a mente se sente dividida? Ele fala isso de muitas formas diferentes durante o livro-texto e no exercício também, de muitas formas diferentes. Mas veja, todos os nossos problemas têm origem, ok? Assim, na minha origem, em quem eu acredito que eu sou, ok? Se eu me lembrar
que eu sou realmente o filho de Deus, todos os problemas vão se resumir a só isso, a essa correção, tá? A correção da minha mente em relação a isso, tá certo? Então, ó, fechamos o raciocínio neste sentido, tá? Nesse sentido, de onde vêm os problemas, onde está aquilo que eu penso que está errado? É na minha criação, tá? Eu penso que eu me criei, mas na verdade a gente pode olhar para isso bem de frente. É muito insano pensar assim. Então, todos os nossos problemas surgem disso. Como que a gente faz para resgatar esse poder, para resgatar essa lembrança? Nas mesmas coisinhas de sempre. Cadê a minha encrenquinha de hoje? Aonde está a minha encrenquinha? Aonde ela foi parar? Por que que eu estou vendo lá? O que ela significa para mim? Onde está essa desconexão, né, comigo, achando que esse problema está lá fora? Então, está lá fora, e aqui eu penso que ele está aqui fora. Então, eu tento resolver ali. Muitas vezes a gente tenta resolver na forma, e não é inválido isso, tá bom? Não é inválido, mas não é inválido se você comunicar. Porque se você estiver atacando alguém, né, que não pensa como você de novo vai estar reforçando esse mesmo pensamento do mesmo jeito, na mesmice da coisa, e vai continuar ali, ok? Então, nós vamos tentar fazer, e a gente vai mesmo tentar fazer essa solução ali fora, mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo esse exame dentro. Tudo bem? Eu acho que isso não é gostoso de ouvir, mas se vocês estão quietinhos, eu acho que vocês estão aceitando bem. Diz, Rita, por favor, me ajuda aí. É certo até um certo ponto, né? Porque como mãe, como educadora, você está sempre batendo de frente com alguma coisa e às vezes você fala, como que eu saio fora desse conflito, né? Pensando em quem que eu estou escolhendo, como que eu faço. Mas é complicado quando você ouve alguma coisa que está totalmente fora de uma lógica e não entrar nesse assunto. Acho que não é bem isso que você está falando, né? Acho que às vezes você ser assertiva... Não, mas dá certo. Mas dá certo falar sobre isso. Vamos lá. Como ser assertiva, tentar mostrar que existe outra forma de pensamento, mesmo dentro da Matrix, né? Ser educadora nesse sentido, eu acho necessário, porque às vezes a gente se omite para não entrar numa crítica, num conflito. Você está vendo que está errado. A criança está pondo o dedo na tomada, você vai falar, não, não vai pôr, ela vai espernear, mas a sua função naquele momento é falar, né? A função do educador é falar. Eu sei que é na parte material que eu estou falando. E isso é com tudo, né? Como educadora, você está sempre tendo que corrigir, até às vezes a postura de como está falando com você. Olha, não é assim que eu quero que você fale comigo. Com um filho, né? Como que você não vai deixar no nível assim desse conflito? E com Deus é pior ainda, né? Não, Rita, mas isso é perfeito. Agora, ó, vamos pensar junto. Veja. Também não sei onde está no curso, tá? Mas ele fala assim, ó, você fala para o seu irmão que ele está errado e você mostra para ele, assim como ele dá o exemplo, né? A criança está brincando com tesoura, você tem que tirar a tesoura da mão dela, não tem outro jeito. Mas na sua mente, você vai pensar, você está certo porque você é o filho de Deus. Entende? Não é que, veja, não é que você vai deixar de fazer as coisas, de jeito nenhum. Nós vamos fazer, nós vamos tomar as providências que nós temos que tomar na forma, tá? Mas dentro, e vamos falar, olha, eu tô falando com você que eu tenho uma opinião diferente de você, bem diferente, pode ser uma coisa fútil ou pode ser uma coisa importante em relação ao que o mundo está pensando, tá? Eu penso diferentemente de você. E aí você fala, olha, mas eu posso te provar que o que você está falando é errado. Se for na matemática, então melhor ainda, né? Ela é professora de matemática, viu, gente?
Então, aí, ó, né? Se for aí, você pode provar para mim que eu estou errada, só que na sua mente você vai pensar, você está certo. E por que a gente pode pensar assim? Porque, veja, eu tive outros professores de matemática, eu tive outras coisas para resolver na minha vida diferentes da de você, eu tive outra criação diferente da sua. Então, a minha visão, ela é direcionada para uma forma de ver como eu aprendi. Então, você pode estar realmente correta nisso, tirar a tesoura da minha mão. Mas eu estou vendo um brinquedo na tesoura. Entende? Então, neste sentido, você vai pensar internamente, olha, eu tiro a tesoura da sua mão, eu mostro para você, né, que existe outra forma de ver, ou então eu provo para você matematicamente que você está errada, mas você pode pensar, mas você está certo porque você é o filho de Deus. Entende? Aí, e veja, tirar a tesoura da mão da criança, né? É um exemplo que não cabe muito nisso daqui, mas assim, cabe, mas você tem que tirar rápido, porque ela vai se machucar. Então você tem que sair correndo. Mas se você tem uma opinião diferente de uma pessoa, você pode comunicar essa opinião diferente. Né? Como a gente já falou muitas vezes, a gente comunica, a gente não acusa, porque o acusar é um ataque. Quando você comunica, né, deixa de ser um ataque. Maria Amélia, mas mesmo no processo educativo, o ato de tirar a tesoura é visto como ataque. Às vezes você está agredindo pela correção que você está fazendo. Por mais plena que você fala, por mais amorosa que você fala, a gente, né, a pessoa está falando amorosamente com a gente está lá revoltada, se queria estar certo. E o aluno, aquele outro é a mesma coisa, né? Mas, assim, eu acho que a gente não pode se omitir. Ele aceitando ou não, dentro de um processo educativo, né? Não que eu estou com a razão, mas a criança vai pôr o dedo na tomada, eu preciso corrigir isso. Então, não se omitir a essa correção. Você está vendo que está errado, entendeu? Então, antes, talvez eu ficasse mais quieta naquilo que eu acredito. Hoje eu já não fico mais. Mesmo com o insano na rua, eu paro para conversar um pouco, porque se ele está insano, eu também sou insana. Então, peraí, vem cá, vamos ver. Não pode ser desse jeito? Né? Porque senão você entra numa de... Você vai se isolar, você vai entrar dentro de casa e nunca mais conversar com ninguém, porque é sério, né? Alguns conceitos. Não, mas eu sei que assim, isso é no mundo, mas eu acho que a gente tem que ser assertiva, a gente tem que falar amorosamente e não deixar de falar. Mesmo você está vendo o conflito, você está vendo a criança pondo o dedo na tomada. A minha proposta de vida hoje é não me omitir. Eu vou falar, entendeu? Isso. Mesmo. Mas você falou uma coisa extremamente importante. A sua proposta de vida hoje, tá? Rita, a gente tem fases, não é? Então a gente tem fases. Tem fase que você realmente quer comunicar, ou quer explicar, ou quer mostrar para as pessoas. E tem fase que você fica mais né? Fica mais para dentro, não tem e tal. Esses dias eu conversei com outro estudante, não é aluno meu, mas foi estudante, ele estava falando assim, que muitas vezes ele fala assim, quer saber? Acho que eu não quero mais falar nada com ninguém, não. Entendeu? Olha, eu acho que tá tudo bem assim e tal, não quero falar nada, tá? Isso também tem que ser respeitado, entende? Que essa é uma fase. O que a gente vai aprendendo eu estou vendo e é um conteúdo meu, ele não é um espelho, tá? É muito problemático a gente falar sobre espelho, ok, meninos? Porque um dia a gente tira para falar sobre isso, mas é muito problemático, tá? Então não é um espelho, mas é o meu próprio conteúdo, entende? Então aí a gente vai lembrar de toda a teoria. O que não é amor é medo, tá? Mas é assim, o raciocínio é sempre o mesmo, ok? E você tem que se respeitar mesmo nesta fase, tá? Oi, Tânia. Pode
Rita, Oi, guarda aí Maria que você Amélia, vai boa falar mais noite. alguma coisa. Boa noite a todos. Essa dúvida que ela trouxe, eu carrego muito comigo também, porque eu sei que tem partes em que fala que a gente não tem que agradar ao outro, né? Quer dizer, a gente tem que ser íntegro naquilo que a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou certa e se ele é o meu irmão, e se só somos um, então ele também está certo naquilo que ele está fazendo, né? Uhum. E aí, às vezes, eu fico muito na dúvida, eu devo falar, eu devo comunicar, eu devo calar? Então, qual que é o meu... Eu já passei por todas essas fases, a fase de comunicar, a fase de deixa para lá, e no momento, o que eu tenho feito é o seguinte, quando acontece alguma coisa, principalmente vai com os filhos, porque tenho filhos adolescentes, eu me afasto, eu fecho os olhos e eu tento perguntar para Jesus, e agora? O que eu faço agora? Me ensina, porque tem raiva aqui dentro de mim, eu quero esbravejar, eu quero xingar. Isso quando eu consigo, quando eu antes já não esbravejo, né? Com os filhos, né? Mas, quando eu escolho o professor do ego, eu já brigo, enfim, né? Acontece. Em outros momentos que eu acho, não sei se né? Que eu estou escolhendo o Espírito Santo, eu me afasto, e eu silencio e eu entrego para o Espírito Santo. E agora? Me mostra um outro jeito. Qual que é o jeito de enxergar essa situação? Tem muita raiva aqui dentro, né? Então, eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Não, vamos conversando, não precisa nem desmutar você, mutar você, aliás, mas vamos lá. Eu acho que tem uma questãozinha que a gente precisa pensar antes da gente pensar, sabe, no que fazer, né? É essa necessidade de sermos assertivos, sabe, Tânia e Rita, né? Então, essa necessidade da gente ser assertiva, ela esgana a gente, sabe? Assim, ó, desmorona, faz tudo. Então, a gente precisa acertar. Veja bem, falando sobre essa assertividade, existe quando dá tempo, naqueles momentos que dá tempo, tá bom? Na hora que você tem que tirar a tesoura, ou então, sabe, esbravejar com o adolescente, porque não vai sair, porque não vai, pronto, acabou, né? Mas, assim, nesses momentos em que a gente tem tempo, existe uma estratégia que é muito legal, porque assim, ó, eu quero falar tudo que eu estou pensando, mas acontece que eu acho que vai haver um conflito. Né? Então, eu acho que eu devo falar ou eu não devo falar? Deixa eu perguntar para o Espírito Santo. Às vezes, a gente nem tem tempo para isso, mas então existe uma estratégia que você pode pensar assim, ó, o que eu quero que resulte disso? Tá? Para que eu quero isso? Para que eu quero uma forma ou outra? Pensando desse jeito, você já vai englobar, né, assim, essa necessidade de ser assertiva, porque isso vem do ego, não é? Isso vem do ego. A gente sabe, teoricamente, que esse mundo não foi feito para dar certo, que nós vamos realmente errar aqui, né, e tal. Mas a gente ainda tem força barra para ser assertivo. E o que acontece quando com a mente... Isso aqui é assunto para mais de metro, tá, gente? Mas o que acontece com a mente quando você precisa ser assertiva? Você não aceita o erro. Quando você não aceita o erro, eu vou falar teoricamente, porque, assim, primeiro que o nosso tempinho está acabando, mas isso daqui assim, é uma globalização, tá? Se você não aceita o erro, se você não aceita, por exemplo, se você não aceita o erro, você não vai aceitar também ser assertiva. Por quê? Porque é dual. E aí, o que acontece quando você não aceita uma parte? Falta. A sensação de escassez, ela vem de novo, tá? E aí, eu vou procurar outras coisas, eu vou procurar, assim, me agarrar mais ainda em ser assertivo sem saber. Tá bom, moçada? Sem saber, isso daí é inconsciente, tá? Mas eu vou me agarrar mais ainda nessa necessidade de ser assertiva. Quando a gente relaxa um pouquinho, e vamos lembrar que a gente vai relaxar, assim, nas coisas que são mais fáceis, tá bom? Não adianta se for essa barra para ficar relaxado, porque não vai adiantar.
Se você tem já, ou está, né, num momento em que você está, que nem a Rita, agora eu estou tensa, agora eu quero explicar, agora eu quero falar, eu quero mostrar o que eu penso e tal, não adianta. Então, é isso que você tem que fazer. E se deu difícil, deu errado? Errado, vamos dizer assim, não é errado nesse sentido de que porcaria e tal, mas e se não resultou naquilo que você esperava? Não tem problema. Por quê? Porque você só tem os dois negros mesmo para olhar, sabe? São os dois carinhas dentro da sua própria mente, né? Um vai falar para você, ó, não tem problema, tá? Não tem problema. Você tem que lembrar que você não sabe o todo, né? Você vai lembrar que você está precisa olhar acima do campo de batalha e você só pode olhar acima do campo de batalha comigo, porque veja, quando você ficou muito brava, porque dava uma raiva tremenda, né? Ficou muito brava com o filho, com não sei quem, com qualquer um, né? Com os insanos da rua, sei lá o quê. Você ficou muito brava e essa raiva foi externada. Nossa, que horror, puxa vida, né? Fiz tudo com raiva, olha só, tinha uma raiva enorme, não podia feito. Você não sabe qual é o outro. Você não sabe qual é a língua que a outra pessoa entende. Você não sabe o que ela pode fazer com isso. Você não sabe qual é o todo que você tinha que ver. Você não sabe se você não tivesse externado, se você ia entrar com esse conteúdo de raiva, que não é uma raiva sua, vamos lembrar, tá? Não é uma raiva sua, é uma raiva especificamente sua. Ela é uma raiva que está aqui, porque esse mundo é um mundo de medo. Entende? Então a gente vai e veja, eu entrei em contato com essa raiva muito grande e ela é desse conteúdo de medo. Eu posso usar, eu estou dando um exemplo, tá, gente? A gente pode usar isso de uma outra forma. Por exemplo, quando vem alguém que a gente vê num surto de raiva, a gente já sabe que isso é possível com a gente, então nós vamos sair de lado, sabe? Não vamos pegar aquele gancho do ego e falar onde já se viu fazer desse jeito, sabe? Onde já se viu a pessoa fazer desse jeito. Então, assim, tudo pode ser aproveitado pelo Espírito Santo e, tá? Uma vez rejeitada uma parte, você vai rejeitar a outra também, ok? E vai se sentir em falta, vai sentir carência. A gente, às vezes, pensa que a carência é só uma carência, né, emocional, de alguma coisa que está faltando. Não, a carência é porque você não aceitou alguma coisa na sua mente, tá? E aqui, tudo vem os dois lados juntos, não tem jeito. A gente só vai aprendendo a escolher, a ficar um pouquinho mais com o Espírito Santo, né? Ou aceitar como ele pensa, como ele interpreta as coisas, quando a gente começa a aceitar tudo. Porque nessa aceitação de tudo, eu vou lembrando, de alguma forma, que eu sou inteira. E aí, o que acontece, que é o mais legal de tudo, que é o que está nessa partezinha aqui, que eu não sei se eu consegui explicar direito para vocês, né? Então, tá assim, eu aceito tudo, entende? E aí não tem conflito. Quando eu aceito tudo na minha própria mente, que é uma mente só para todo mundo, eu não tenho conflito. Se não tem conflito, eu paro de brigar. A hora que eu paro de brigar, tchanã, eu consigo ouvir melhor o Espírito Santo, tá? Que o barulho diminui. Não sei se ajudou um pouquinho, Tânia. Ajudou um pouquinho? Ajudou sim, obrigada, Maria Amélia. Não, sou eu que agradeço. Crianças de Deus, nosso tempinho acabou. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, a gente estica mais 2 minutos. Não? Tudo bem? Então, tá bom. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada. Então, a gente depois disponibiliza mais esse encontro, ok? Ó, um beijo enorme em cada um de vocês, viu? Bem grandão mesmo, tá? Até o próximo. Boa noite. Tá Gratidão, boa noite, Maria Amélia. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Obrigada.